Estamos de volta com o programa Questão de Direito. Mais uma vez, estamos aqui com os nossos ilustres convidados, nosso professor Elbert, professor do curso de Direito do Trabalho, e a nossa aluna Shirley, aluna do curso de Direito do 6º período aqui, da nossa querida Univale. Nós encerramos o segundo bloco, professor, Shirley, colegas que estão aqui, alunos que estão aqui, falando sobre essa questão da boa-fé na Justiça do Trabalho. E aí nós temos hoje, de fato, que a Justiça do Trabalho, ela também está abarrotada, como todas as outras justiças brasileiras. Nós temos a Justiça do Trabalho como uma justiça especializada, só atendendo aquilo que for demanda do direito do trabalho de fato. E nós percebemos que esse abalroamento, ele diz respeito a isso que nós discutimos aqui, a questão da má-fé. Porque o sujeito, ele trabalha, ele é incentivado de forma lesiva a entrar na justiça pelo simples fato de que o máximo que vai acontecer com você é você não ganhar. Só que isso tem uma repercussão negativa na sociedade. Isso tem uma repercussão negativa na vida daquele trabalhador que de fato foi levado e que está justamente buscando uma reparação na justiça. São esses processos eivados de má-fé que atrapalham o julgamento dos processos que estão ali de forma justa. E nós temos hoje, como uma figura nova no direito, nova eu digo no sentido de que nós temos um direito aí que ele é milenar, né? Há conquistas aí de anos e anos, e nós temos algumas questões que foram colocadas após a Constituição Federal de 1988, e uma delas é a questão do reconhecimento do dano moral no ambiente de trabalho, que seria aí o assédio moral, né? E esse assédio moral, por ser tão subjetivo, ele é às vezes utilizado de forma indevidamente numa aventura jurídica, para que alguém tente lesar também de forma negativa o seu empregador. Eu já queria começar aqui com uma pergunta no que diz respeito a isso. Nós temos aqui um aluno do curso de Direito que levantou, enquanto a gente discutia aqui durante o intervalo, porque, pessoal, a gente dá a pausa aqui para que você que está em casa vá ao banheiro, tome a sua água, mas a gente fica aqui debatendo no intervalo também questões pertinentes à matéria, e os alunos participam desse debate, e surgem as questões. Eu queria passar aqui agora para o nosso aluno do primeiro período do curso de Direito, para ele fazer uma pergunta. Obrigado, Dr. Douglas. Me chamo Marco Aurélio, sou do primeiro período do curso de Direito. Minha pergunta é o seguinte: diante de toda a complexidade do sistema judiciário, o processo trabalhista é um processo demorado? Boa pergunta, porque o que se busca de fato no justiça do trabalho é atender o trabalhador de forma rápida, não é verdade? De forma célere. Seu ponto de vista, Shirley, ponto de vista da acadêmica do direito, alguém que está lidando com essa matéria agora de forma inicial, como é que você vê isso? Tem atendido de fato, tem sido célere ou não? Olha, até onde a gente percebe, na verdade, nós estamos no 6º período, está sendo inserido agora na nossa grade o direito do trabalho. Mas estou falando quanto à nossa experiência como comunidade, lidando com pessoas, com trabalhadores em geral. E, na maioria das vezes, é proposto que se resolva tudo em primeira audiência, que se resolva ali e que entre em acordo para que encerre ali o processo. Mas, se não houver esse acordo, vai partir, sim, para a produção de provas. Tem direito, tanto o trabalhador como o empregado, tem esse direito de não concordar. Mas, até onde eu tenho ouvido falar, e participei em algumas audiências também, representando o empregador, geralmente, o juiz que está ali conduzindo a audiência, ele propõe, sim, um acordo para encerrar o processo ali. Perfeita, Shirley, a sua colocação. Eu queria aproveitar o ensejo dessa mesma linha de pensamento que você está e remeter agora para mais um aluno fazer uma pergunta aí pertinente a esse assunto que nós estamos discutindo no momento. Então, eu sou aluno do 6º período do curso de Direito e eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito do assédio moral sofrido no trabalho. A pessoa, quando sofre assédio moral, por constrangedor que é, fica sem ação e, às vezes, desnorteada, não sabe qual providência deve tomar. Ela procura a polícia para promover notícia-crime, ela procura o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho, contrata um advogado trabalhista. Qual a primeira providência que a pessoa deve tomar? Professor, como é que fica isso? Primeiro, é bom a gente tentar esclarecer aqui, de forma objetiva, algo que é subjetivo, que seria
esse assédio moral? E como é que isso é comprovado na justiça? Como é que a justiça trabalhista tem se portado frente aos pedidos de assédio moral? O assédio moral, ele tem uma amplitude que é, às vezes, infinita. Ele pode se dar por um chefe que faz cobranças exageradas. Ele pode ser também por um assédio, até mesmo de cunho sexual, com o trabalhador. E várias outras hipóteses. O que deve fazer, então, o empregado, nesse momento? Se ele se vê coagido, constrangido, ele já pode promover uma rescisão direta do contrato de trabalho na justiça, alegando esse assédio. Porém, no que diz respeito ao dano moral, isso é muito subjetivo. Não é algo que o juiz ele irá compreender de forma mais tranquila. Isso deve ser provado. E o ônus da prova, nesse exato momento, é de quem? É de quem alega. É do próprio empregado. E como o empregado vai ter que... Como ele irá fazer essa prova? Fica difícil. Fica muito complicado. Eu costumo dizer em sala de aula que isso vai depender do bafão, da fofoca. Então, esse bafão, essa fofoca, ou seja, é o caso concreto, diante de testemunhas, diante de determinadas provas, seja ela até hoje, por meio de filmagens, que podem ser levados para o juiz, aonde ele vai proferir uma decisão de forma, com certeza, justa. Porque, eu repito, os juízes de nossa cidade, e creio que também em todo o país, eles estão sendo extremamente técnicos, de forma que as decisões que eles proferem são poucas que são reformadas pelos nossos tribunais superiores. Ok? Eu acredito que, diante disso que a gente está discutindo aqui, professor, e Shirley, no ponto de vista também de uma aluna, a gente trabalha com esse julgamento criterioso dos juízes, e aí a gente tem a jurisprudência também como fonte do direito do nosso país. Nós temos a lei, a doutrina, a jurisprudência também, e os costumes, como fonte principal do direito, no direito brasileiro, e busca-se uniformizar para trazer segurança jurídica, não é verdade? Porque a gente precisa, dentro do âmbito de um Estado democrático de direito, baseado no princípio da legalidade, e para criar uma estabilidade, nós temos que ter segurança jurídica. Então, acredito que se deve a isso, esse critério tão acertado, diria dessa forma, dos nossos juízes e dos nossos julgadores, no sentido das leis trabalhistas. Então, a gente busca, pessoal, atender a todas as demandas, e o direito do trabalho não é diferente, buscando a verdade real, o princípio da verdade real, que é o que deve prevalecer. Inclusive, isso é uma dúvida que gera, não é? E aí? Como é que fica essa questão da verdade real? De fato, é isso que se busca no processo? Sim, o processo busca-se a verdade real. Contudo, tem que deixar claro que na Justiça do Trabalho, ele se conforma com a verdade que está lá nos autos. Principalmente se aquilo que o trabalhador fez, pediu, requereu, e se por algum motivo a outra parte deixou de atender, então o juiz parte do pressuposto que aquilo é uma verdade, ainda que ela seja de má fé, mentirosa. Por quê? O objetivo do juiz é buscar a verdade real, porém ele se conforma com a verdade formal que está lá no processo. É interessante, professor, essa colocação, porque isso também é um mito no direito do trabalho. Ou seja, a gente acompanha um jargão aí que é dito de forma geral na justiça brasileira, aquilo que não está no processo não está no mundo, né? Mas no mundo jurídico, no mundo da discussão que é trazida ali para dentro daquele ambiente da justiça do trabalho. É interessante a gente trabalhar porque a gente vê, pessoal, os alunos, você que está em casa nos assistindo, e até para você, empregador também, que precisa também se precaver, se prevenir,
a importância da prova no direito brasileiro. Aquilo que é dito e não é provado, é como se nem dito fosse, porque acaba sendo tomado por verdade, quando não há uma contraprova. Nós temos um processo extremamente burocrático, legalista, extremamente positivado, escrito, e nós temos que dar liberdade àquelas pessoas, às partes litigantes, de produzir prova em contrário. É o princípio, né, em que se busca a ampla defesa e o contraditório. Isso é uma garantia constitucional, e dentro dessa ampla defesa e do contraditório, cada parte tem que produzir as suas provas. Inclusive a gente discute isso muito em sala de aula, quais os tipos de prova que seriam aceitos. Agora, de fato, tem que estar no processo, para que o juiz possa fazer uma análise daquilo que foi colocado para ele. E às vezes, nós saímos dali, e a gente ouve tantas pessoas questionando: eu não tive o meu senso de justiça atendido, parece que eu fui injustiçado, quando na verdade não foi. Foi simplesmente uma falta de atenção de um profissional, de um advogado, que não juntou a tempo e modo determinado documento que faria uma prova, seria uma prova cabal, e acabou por estar preclusa, ou seja, não teve mais a oportunidade de fazê-la. Juiz não é vidente, é importante a gente esclarecer isso aqui. O juiz, ele trabalha com aquilo que ele tem em mãos. Quando a gente trabalha as dificuldades do direito do trabalho, do processo do trabalho, a gente não pode deixar isso somente a cargo do juiz, da justiça do trabalho. Nós temos que trabalhar um sistema processual trabalhista, e desse sistema faz parte o trabalhador, o empregado, os advogados, fazendo cada um sua atuação no momento oportuno, no momento propício. E é interessante a gente ver, porque a gente trabalha isso em sala de aula, Shirley. Como é que você vê essa questão? Eu diria até agora, do ponto de vista, vamos trabalhar os alunos. Você vê essa discussão, essa preocupação dos alunos em se tornarem bons profissionais para poderem contribuir com o aperfeiçoamento do sistema jurídico brasileiro? Sim, acredito que o aluno, principalmente os alunos da Univale, já está saindo da universidade, identificando isso. Nós somos orientados a, quando o trabalhador nos procura, o interessado, o cliente nos procurar, que a gente sente e converse, e tenta extrair o maior número de informação dessa pessoa. Por exemplo, eu estava trabalhando, eu chegava no serviço 7 horas da manhã e saía às 8 da noite. E isso, nossa, você trabalhava muito. Quem abria a empresa? É meu patrão. Que hora que ele abre? 8. Aí você já vê que ele não entrava às 7. Se ele alegou que estava entrando às 7, já caiu uma verdade. Aí você vai extraindo uma boa conversa com o seu cliente, você já consegue identificar onde está a verdade e onde não. E também, após essa fala dele, ok, é verídico, como vamos provar isso? Porque não adianta alegar e não ter como provar, é perca de tempo. Então, o advogado já tem que estar ciente disso. Se ele não tem como provar, não adianta nem ir adiante com essa situação. Então, os alunos da Univale está saindo bem informado quanto a isso, quanto a receber esse cliente, e está orientando. E também, se não for caso de acionar a justiça, você olhar também aquele lado humano, conversar com ele e tentar falar: isso não é questão de justiça. Não pensar só no próprio bolso. Não, eu vou estar, mesmo que ele não ganhe, ele não vai ganhar, mas eu vou estar recebendo. Mas estar conversando para até não levar uma questão que nem talvez seria interessante se levar. E hoje também na cidade tem os meios de conciliação, antes de levar para o judiciário, né, que está funcionando muito bem, a qual a Univale faz parte, que é o Sejus. Então, já é uma forma de estar diminuindo o número de processos nos nossos tribunais. É interessante essa colocação da nossa aluna do curso de Direito, porque, de fato, o advogado, a gente percebe que ele é o primeiro filtro, né, no caso que nós estamos falando aqui da Justiça do Trabalho, mas estendemos a todas as justiças, sejam elas especializadas ou não, porque passa pelo crivo dele. O cliente o procura, o empregado o procura, e ele tem que ter esse cuidado de analisar, de se certificar de que as provas serão produzidas, para não ser mais um processo, mais uma aventura jurídica, e aí a gente enfrenta um problema. Nós temos uma demanda pequena,
para muitos advogados. E aí, às vezes, a pessoa sai da faculdade, ela, naquele afã de que eu preciso de cliente, eu preciso trabalhar, e acaba se perdendo. O advogado também, ele precisa trabalhar com ética, ética com a justiça, ética com a verdade, ética profissional. E a nossa preocupação, e a gente tenta passar isso para os nossos alunos aqui na Univale, no curso de Direito, ela não tem que ser com a quantidade, ela tem que ser com a qualidade. Porque eu também posso estar sendo um agente que contribui para o avanço do direito de forma geral, ou que contribui para o atravancamento do direito. Eu posso estar contribuindo de fato com a sociedade ou não. Então, nós estamos aqui no programa Questão de Direito para atender você que nos assiste, para atender você, aluno do curso de Direito que está aqui, procurando se graduar. E nós temos que trabalhar essa situação. Esses temas que são propostos aqui no programa Questão de Direito, nós trabalharemos outros, continuaremos trabalhando essa questão do direito do trabalho, trazendo aqui outras demandas específicas que identificamos na comunidade ou nos bancos da instituição, mas também trabalharemos aqui temas diversos, para, em determinado momento, a gente atender parte da população de Governador Valadares e região. Isso é um serviço prestado pela universidade. A Univale se propõe a fazer isso. A Univale, ela não se preocupa somente com o aluno que está aqui dentro, ela se preocupa também com a sociedade. Nós temos um compromisso social, e o programa Questão de Direito é a tradução, de fato, desse compromisso que a Univale tem, em trazer um bom serviço, em ajudar, sim, de fato, com o crescimento, a expansão da nossa cidade e região. E nós estaremos aqui, nos próximos programas, discutindo assuntos pertinentes, talvez com a mesma turma, ou talvez com novas turmas aqui do curso de Direito, mas sempre procurando atender aquelas demandas que de fato surgem, trabalhando o direito de forma clara, né? Nós estamos aqui, né, como técnicos do direito, mas estamos como se estivéssemos numa aula, no ambiente de sala de aula, com a participação dos alunos, uma conversa técnica quando precisa ser, e informal também quando precisa ser. O programa Questão de Direito tem esse compromisso, pensando em você que está aqui como aluno e pensando em você que faz parte da nossa cidade, Governador Valadares e região. Nós nos vemos no próximo programa e espero que você aguarde esse encontro com ansiedade, porque da nossa parte, tenha certeza, estaremos ansiosos no próximo programa Questão de Direito.